Seguinte, estava eu no Instagram, Facebook, Twitter e vi Hulkverse. Eu falei, como assim Hulkverse? Irei explicar. Mas antes de começar, vou avisar que esse vídeo sim tem spoiler de Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, Spider-Man No Way Home, fale do jeito que quiser, mas sim vai ter spoiler e você já está avisado. Então saia do vídeo se você não assistiu o filme e depois volta. Então, falando sobre a parte do Hulkverse, estou aqui para falar que isso não faz o mínimo sentido. Como assim? Assiste o vídeo, garoto. Assiste o vídeo que você vai entender, garoto ou garoto, mas assiste o vídeo que você vai entender. Como assim? Porque depois do sucesso de Spider-Man No Way Home, o Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, depois do sucesso desse filme que juntou Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland no mesmo filme, começou a aparecer, Hulkverse, mas não tem como acontecer o Hulkverse. Sabe por que não tem? Porque o Edward Norton, que é o primeiro ator que fez o Hulk em 2008, e o Mark Ruffalo compartilham a mesma história, entendeu? Então, como assim? É como se você assistisse o Incrível Hulk de 2008, que sim, faz parte da saga do infinito, ou seja, é a história de origem do Hulk da saga do infinito, ou seja, é a história do Mark Ruffalo, entendeu? É a mesma história, é como se você assistisse o Incrível Hulk e visse no lugar do Edward Norton, você visse o Mark Ruffalo, entendeu? E é isso que quebra, porque eles compartilham a mesma história. Aí você fala, Homem-Aranha também faz isso, tá? Eles fazem isso, mas de maneira diferente. Como assim? Porque o Homem-Aranha, ele, por mais que seja o mesmo Homem-Aranha em 3 universos, beleza. Mas, porém, são Peter Parkers diferentes. Como assim? Porque eles têm histórias diferentes. Por exemplo, o Homem-Aranha do Tom Holland tem história com os Vingadores. O Homem-Aranha do Andrew Garfield tem história com a Gwen, história com os pais dele, história com os tios dele. E o Tobey Maguire tem história com o tio dele, que é o tio Ben e a tia May. Mas, porém, tem história com a Mary Jane. Então, eles são variantes do Tom Holland. O Peter do Tobey Maguire e o Peter do Andrew Garfield são variantes do Tom Holland com outra história, de outro universo. Agora, o Mark Ruffalo e o Edward Norton, não. Porque é como se você assistisse Vingadores 2012 e colocasse o Edward Norton no lugar do Mark Ruffalo. Sabe por que isso não aconteceu? Explicarei agora. Bom, o fato de você não ver o Edward Norton como o Hulk lá em Vingadores 2012, que foi a primeira vez que os Vingadores se reuniram, é o fato de a Marvel ter demitido o Edward Norton por causa de diferenças criativas. Aí a Marvel demitiu o Edward Norton e contratou o Mark Ruffalo para substituir o Edward Norton, entendeu? Então, o que aconteceu ali foi uma substituição de atores. Eles continuam compartilhando a mesma história. Então, por isso que não faz o mínimo sentido esse negócio de Hulkverse. O mais certo a se fazer seria um reboot com a mesma história do filme de 2008, mas porém com o Mark Ruffalo. Poderia ter algumas diferenças e tal, mas a história central ser a mesma história do Edward Norton, entendeu? Porque o Edward Norton e o Mark Ruffalo compartilham exatamente a mesma história, diferente do Loki, que são variantes lá na série, diferente dos Homem-Aranha, entendeu? São diferentes, não são o mesmo personagem com a mesma história, tem suas diferenças. E o Hulk não, entendeu? Então, Hulkverse não tem como acontecer, pelo menos na minha visão não. Lembrando que é a minha opinião, pelo menos na minha opinião não tem como. Mas, porém, fazer uma nova versão do filme do Hulk de 2008 com o Mark Ruffalo é aceitável. Por quê? Porque o Mark Ruffalo não tem um filme solo. Agora o Hulk tem, entendeu? Um filme, a origem do Hulk, tem, que é o Hulk, o Incrível Hulk de 2008, porém não é com o Mark Ruffalo, e sim com o Edward Norton, entendeu? Então o mais certo a se fazer seria um reboot com a mesma história do filme do Edward Norton, só que com Mark Ruffalo, porque ele é o ator que faz o Bruce Banner, que faz o Hulk, entendeu? Então,
Lembrando, o Hulk tem um filme de origem, mas porém, o Mark Ruffalo não tem um filme solo, entendeu? Esse é o porém da história. Então, o mais certo a se fazer seria um reboot da história da origem do Hulk com o Mark Ruffalo, porque ele é o Bruce Banner, entendeu? Agora, atualmente, se não fosse ele, ou melhor, se não fosse o Edward Norton brigar com a Marvel, tipo, por diferenças criativas e tal, se não fosse isso acontecer, ele não seria demitido e ele estaria em Vingadores 2012, entendeu? Era pra você ter visto o Edward Norton como Hulk ali, entendeu? Esse é o porém da história. Então é isso, galera. Aqui foi o Murilo, esse foi mais um vídeo sem dublagem e eu fui!